Provérbios de número 12. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como o câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigos. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar necessidades. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espadas, mas as palavras dos sábios podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém, os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém, ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Vamos a mais uma reflexão. A pessoa que aceita receber conselhos, sejam eles agradáveis ou às vezes conselhos que causam incômodo, estão no caminho certo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ser apenas aplaudido, que gosta de ser apenas admirado, e no momento que erra ou que comete falhas, injustiça, não gosta de ser contrariado, você não está no caminho correto. Porque o ser humano, ele não vai estar certo o tempo todo, o ser humano ele não tem razão o tempo todo. E às vezes, as pessoas que nos rodeiam, eles falam, olha, você precisa trabalhar mais devagar, você não precisa sair correndo,
Olha, você precisa se atentar mais às coisas à sua volta. Você precisa se cuidar da sua saúde. E muitas pessoas, elas não querem ouvir conselhos. Eu quero chegar numa festa e beber até cair. Eu quero chegar num lugar e pagar bebida para todo mundo. Ou eu quero fazer um monte de cursos ao mesmo tempo, 5 faculdades ao mesmo tempo. Você pode até começar, mas você não vai finalizar da melhor maneira possível. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando tentamos abraçar o mundo de uma vez, o que vai ser a consequência? Qual vai ser a consequência? Vai ser surtar, problemas mentais, estafa. O seu corpo, ele não vai reagir para abraçar o mundo e resolver tudo. Nós já vimos em algumas reflexões anteriores que se um gerente de uma empresa, ele tentar fazer todas as funções ao mesmo tempo, ele vai falhar em determinado setor, ele vai falhar em determinada atividade. É por isso que as organizações, elas funcionam como engrenagem. Cada setor precisa de um gerente, cada gerente precisa de uma pessoa acima dele e tem os subordinados que, se não tiver os subordinados, ninguém é gerente. Mas as pessoas hoje, elas vivem correndo atrás de tudo o tempo todo, querem estar certo o tempo todo, querem fazer, mas não se planejam, não cuidam de si. A vida não é só os prazeres, elas têm os momentos difíceis, têm os momentos de aprendizado. Muitas das vezes você cuida bem do seu veículo, muitas das vezes você cuida bem da sua casa, mas o seu próprio corpo você não cuida. Coloca um monte de alimentação gordurosa para dentro, noites mal dormidas, não tem tranquilidade, o humor oscila bastante. E as pessoas vão levando a vida achando que isso está tudo normal. E quando se deparam, infelizmente, estão com doenças muitas das vezes gravíssimas, que já poderia ter começado no tratamento, porém não foi identificada a tempo. A pessoa tola ou sem juízo quer sempre ter razão. Acredita que está certa o tempo todo. Ela não ouve conselhos, ela não ouve as pessoas que estão ali no seu convívio, no seu dia a dia, ela sempre tem razão. Um exemplo para destacar, vamos citar um exemplo de um fazendeiro. Este fazendeiro era muito cruel, era um homem muito bravo, muito sem educação, maltratava os funcionários. E num determinado dia, um funcionário chegou para ele e disse: "Senhor, licença, mas eu vi uma fumaça lá perto da plantação do milho." E aquele patrão ficou muito bravo porque ele pensou assim: esse funcionário quer me ensinar a fazer o meu serviço? Ele pensa que eu não levanto cedo todo dia, eu não cavalgo pelas minhas terras, eu sei o que está acontecendo nas minhas terras, e esse funcionário quer me ensinar como que eu devo cuidar das minhas terras? E aquele patrão ficou furioso e não foi procurar a possível fumaça que o funcionário havia visto. E o que aconteceu? Veio uma forte ventania e alastrou o incêndio pela plantação. Quando outras pessoas vieram avisar o patrão que também estava saindo fumaça, e o patrão: "Mas vocês também?" Ele falou: "Tá bom, vou pegar o meu cavalo e vou dar uma olhada." Quando ele foi ver, o vento já tinha espalhado o fogo por muitos lugares. E ali o que aconteceu com aquele patrão? Perdeu grande parte da sua plantação, porque até conseguirem extinguir todo o fogo tinha tomado o lugar. O fogo tinha destruído boa parte da plantação. E muitas das vezes nós agimos como este patrão. Nós queremos ter razão em tudo, nós queremos ser certo o tempo todo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes está fazendo negócios com pessoas sem analisar o contrato. Está fazendo sociedade com pessoas sem ter definido o que cada um será responsável, qual será a parte financeira, qual será o valor a receber de cada um. No caso de uma falência, no caso de um problema em referência a tributos, contas a pagar, quem vai ser responsável pelo quê? Não tem nada definido, mas vamos fazer uma sociedade, vamos abrir uma empresa bacana. Mas você analisou qual vai ser o mercado que você vai trabalhar? Você analisou qual produto, qual serviço você vai fornecer para as pessoas? Quem vai ser seu público-alvo?
As pessoas hoje em dia, é muito bonito você ter um espírito empreendedor, você querer criar, você ser seu próprio patrão, é muito bacana. Mas olha a hora que o seu patrão levanta ou o seu gerente levanta. Olha quantas coisas ele já estudou, quantas coisas ele já aprendeu. Aproveita hoje o momento que você está para tirar essas informações, para estudar, para analisar. Porque quando você vai no Sebrae, eles dão várias dicas, vários cursos, vários estudos sobre como empreender, o que fazer, como fazer. Mas a maioria das empresas fecha nos 5 primeiros anos. Por quê? Porque é o período mais difícil. Porque requer disciplina. Eu vou ser motorista de aplicativo. Bacana. Quais dias você vai trabalhar? Quais horários você vai trabalhar? Você vai ter uma meta diária ou uma meta semanal? Quem que você vai atender? Ah, hoje tá chovendo, eu não vou não. Ah, tá frio, eu não vou não. Vou dormir um pouco mais tarde. Não dá. Você precisa ter disciplina, você precisa ter bons hábitos. E a vida ela é assim. Vai haver momentos que você vai ter certeza que aquela atitude é a melhor. Mas vai vir uma pessoa de fora e vai falar para você assim, olha, essa não foi a melhor atitude. Ou talvez nessa atitude você vai ter esse e esse prejuízo. Então saiba ouvir, saiba analisar o que é um bom conselho, o que é um mau conselho. Quais pessoas estão à minha volta? Quem são os meus conselheiros? Às vezes você está com um problema no seu casamento, no seu relacionamento, e você vai pedir conselho para uma pessoa que casou 10 vezes. Às vezes você está com um problema com os seus pais ou às vezes com os filhos e você vai pedir conselho para uma pessoa que tem a vida totalmente detonada, zoada. A pessoa está ali vive mais para as pessoas de fora do que para sua própria casa. Cuida de todo mundo, mas não cuida da sua família. Ou cuida melhor do carro, melhor da casa do que de si próprio. Então comece a analisar. Quando você está com um problema físico, uma doença, você não vai procurar um estagiário de medicina, um estudante. Você vai procurar um médico que tem experiência ali, entre aspas, né? Você vai procurar uma pessoa que tem um diploma, que tem um CRM ali, uma pessoa que tem uma bagagem para poder analisar os resultados, analisar ali a situação. Você não vai procurar em qualquer um. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós procuramos conselheiros na internet, nós procuramos conselheiros no dia a dia, nós procuramos conselheiros na porta de um boteco. Quem são as pessoas que estão te dando conselho? Quando a gente começa a analisar o livro de Provérbios, você vê que Salomão ele teve o tempo, a paciência ali de colocar tudo no livro que ele vivenciou. Porque ele sabia que um conselho errado e uma atitude que ele tomasse errada ali poderia tirar a vida de um inocente. Poderia muitas das vezes ali prejudicar alguém, cometer uma injustiça. Esse fazendeiro, se ele tivesse ouvido o primeiro funcionário e ido analisar ou pedido para alguém ir lá ver, ele não teria perdido metade da sua plantação. E quantas pessoas estão perdendo famílias, estão perdendo empresas, estão perdendo negócios, boas oportunidades, por quê? Por causa de mau conselho. Muitas das vezes as pessoas que vão vir te aconselhar, elas não querem que você faça algo também por causa dos seus próprios medos, por causa dos seus próprios problemas. A mãe teve problema no casamento, teve um problema ali com o marido, com a figura paterna, então ela diz para a filha, olha, não casa que homem não presta, homem não tem caráter, e ali a mãe vai passando todas as suas frustrações para a filha. E a filha ali não quer mais viver com ninguém, não quer ter um relacionamento, vive só... Não é para você se isolar, mas saiba ponderar quem são os conselheiros que fazem parte da sua vida. Deus abençoa os homens que agem de maneira correta. Talvez você vai olhar e vai falar assim, fulano não teve sorte. Ah, o Paulo teve sorte, o José teve sorte. Não é. É porque eles se dedicaram e eles praticaram os princípios. São pessoas íntegras, são pessoas corretas. Que mesmo quando algo não é deles, eles estão trabalhando numa empresa, eles estão se dedicando, eles estão fazendo o seu melhor. Tem responsabilidades ali. Entendeu? E tem pessoas que olham de fora e falam assim, fulano teve sorte, fulano é puxa-saco. Não, ele é uma pessoa dedicada. Porque quando você é uma pessoa íntegra, você está em qualquer lugar, você vai fazer alguma coisa acontecer. Você vai fazer alguma coisa mudar.
Às vezes você pode colocar uma pessoa na área de limpeza. Aquela pessoa limpa tão bem, conhece os produtos, consegue dar ideias de quais empresas que fornecem outros produtos a um preço de baixo custo, com qualidade. Aquela pessoa, ela tá ali, mas ela já consegue coordenar. Ela consegue orientar novos trabalhadores a exercer uma boa limpeza, quais produtos utilizar, a forma correta de utilizar os EPIs. Ou seja, quem é uma pessoa íntegra, em qualquer lugar que você colocar, vai colocar ele para vender um cachorro-quente. Vai ser o melhor cachorro-quente que ele vai vender. Vai colocar ele para pregar parafuso, colocar a lâmpada, vai ser o melhor zelador naquele local. Por quê? Porque é uma pessoa de caráter. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que Deus não as ama, Deus não olha para mim, porque não acontece nada na minha vida. Mas o que você está fazendo? Às vezes a pessoa quer um emprego, mas ela não se prepara para o emprego. Não atualiza o currículo está com o endereço desatualizado, o telefone já não tem mais aquele telefone há 10 anos, o e-mail não olha o e-mail. Eu me candidato para uma vaga de soldador e o meu currículo está totalmente de técnico de segurança. As informações não casam. Então comece a prestar atenção no que você está fazendo. Porque às vezes enquanto você fica nas redes sociais admirando as fotos, cheia de Photoshop do pessoal lá, a vida está passando. E o tempo ele está passando e o tempo não volta. O que eu deixei de fazer ontem, eu não consigo fazer hoje. Passou. Muitas das coisas que eu não fiz ontem, não vou conseguir fazer no mesmo tempo de ontem. Eu vou conseguir fazer hoje. A mulher ou o homem que usa a criatividade e aplica a sabedoria traz o orgulho para a sua família. É aquela pessoa que ela não fica prostrada diante do problema. Ela dança conforme a música. Se naquele momento eu estou passando por privação, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar gastando escondido, escondendo a bolsa cara dentro do guarda-roupa, escondendo o sapato que eu vi na promoção, sendo que eu tenho um monte de sapatos. Não, ela é uma pessoa que ela vai trabalhar para o bem da sua família. Ela vai trabalhar para o seu próprio bem também, seja estudando, seja administrando os bens da família, seja criando algo novo. Não é aquela pessoa que fica reclamando, se lamentando da vida, olhando para o passado e a casa está lá para arrumar e a vida está lá para viver e ela está lá parada. Quantas pessoas paradas na sua vida hoje, olhando para o passado? Ai, se eu tivesse feito tal faculdade. Ai, se eu tivesse aproveitado o tempo. Ai, se eu não tivesse tido tantos filhos. Ou ai, se eu não tivesse casado tão nova. Você está viva, você está vivo, você tem a oportunidade de fazer hoje. Quantas pessoas voltaram a estudar depois dos filhos casados, os filhos grandes? Quantas pessoas voltaram a trabalhar depois dos filhos grandes? Ou seja, você está vivo, você tem a oportunidade de viver o hoje. Você tem a oportunidade. Seja você a pessoa que traz leveza, que traz sabedoria, que traz bons conselhos. Já a pessoa insensata traz doenças ao ambiente. Significa ser uma pessoa ingrata, autocrítica, nada está bom. Tudo é motivo de briga. É aquela pessoa que quando chega em casa, os filhos correm para o quarto, o marido ou a esposa se esconde, já fala assim, olha, não fala nada, deixa entrar, deixa chegar. Ou seja, já traz aquele clima ruim, aquela presença ruim. Por quê? Porque é uma pessoa que vive em brigas, vive em ódio o tempo todo, discutindo, reclamando. É uma pessoa que está em constante confusão, tudo é motivo de briga, tudo ela entra na autodefesa. Se alguém pergunta alguma coisa, ela não sabe responder com calma, com seriedade, com sobriedade, não. Ela já chega gritando, reclamando, discutindo. E você já observa que isso não é um modo legal de viver. Quem que gosta de viver com uma pessoa briguenta o tempo todo? Quem que gosta de viver em discussão o tempo todo? Então, analisa o tom de voz, analisa muitas das vezes o seu modo de falar, o seu modo de agir. E quando você começa a olhar para si, você percebe que muitas das vezes você é arrogante, você é orgulhoso, você é soberbo.
E você fala assim: não, eu não sou soberbo, eu só sou uma pessoa sem paciência, eu só sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo, então eu já falo logo, tem que fazer assim, assim, se não faz do meu jeito eu vou lá e faço. E quantas pessoas vivem assim isoladamente? Ninguém gosta de ficar perto, a família quando vê entrando pelo portão já parece que vem a tempestade lá do filme X-Men chegando, raios e trovões. Isso não é legal. Quem é honesto trata todos com sinceridade e respeito, independente do poder aquisitivo, cor, idade, preferência, costume, gosto. Ou seja, eu vou respeitar a todos. Talvez eu não concorde com a sua escolha, mas eu preciso aprender a respeitar. O que vivemos hoje? Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer estar certo sobre tudo. E quando se deparam com uma pessoa com um pensamento diferente, a primeira coisa que pensam é em atacá-la. Só que nós precisamos respeitar os outros. Se você quer ser respeitado, aprenda a respeitar. Isso não quer dizer que eu sou obrigado a aceitar o que o outro faça. A partir do momento que ele não infringe na minha liberdade, ele tem total liberdade para expressar o que ele quiser. Porém, a pessoa que prefere viver praticando o mal, prejudicando pessoas à sua volta, agindo de maneira mentirosa, enganando, ele se dará mal, viverá sozinho. Vai chegar uma hora que ele precisará de alguém e não terá ninguém. Havia numa cidade uma mulher e havia uma casa livre para ser alugada do lado da sua. Ninguém parava naquela casa. E uma determinada mulher, ela viu aquela casa e gostou e pegou o telefone para alugá-la. E ali o corretor alugou a casa, foi uma maravilha, tudo. E ali ela começou a morar, naquela casa. E ela não tinha animais. Mas todo dia, quando ela saía para o seu quintal, tinha cocô de cachorro no quintal. E ali foi observando, ela percebeu que a vizinha jogava o cocô do cachorro dela no quintal da outra vizinha que morava ao lado. E um dia aquela mulher, ela foi lá, pegou aquele cocô e começou a usar como esterco. E ali ela cuidou, fez um jardinzinho e cuidou. E num determinado dia, ela tocou a campainha e entregou um vaso de flor lindo para aquela mulher. E aquela mulher olhou para ele e falou assim: por que você está me dando esse vaso de flor? E ela disse assim: essas flores foram cultivadas com o cocô que a senhora jogou no meu quintal. Olha que flores lindas. E aí a mulher achou que ela ia brigar, que ela ia discutir. E aí ela disse tchau. E aí a mulher gritou para ela: mas você não vai brigar, não vai xingar, não vai fazer nada? E a mulher olhou para trás e disse: não, cada um dá o que tem. Ou seja, aquela mulher, o que ela deu? Ela deu sua paz de espírito. Se a outra não estava bem, se a outra queria confusão, queria brigar, era problema dela. Você precisa aprender a ter esse controle. Ou seja, eu estou dirigindo no trânsito, estou na faixa, a preferência é minha, vem alguém me dar uma fechada, aí você vai atrás, quer discutir, quer brigar, por mais que você tenha razão, mas prefira ter segurança, prefira estar vivo. Quantas pessoas perderam sua vida por causa de uma simples discussão no trânsito? Quantas pessoas se envolveram em acidentes gravíssimos por falta de atenção? O que você tem dentro de si? Porque é nas atitudes que você demonstra. Às vezes eu posso falar um monte de coisa linda, maravilhosa, mas o que vai dizer se essas palavras realmente têm efeito dentro de mim é o meu dia a dia. É a forma como eu as coloco em prática. E aquela mulher, ela mostrou ali para sua vizinha que cada um dá o que tem. E aquela mulher começou a refletir e falou assim: poxa vida, eu estou sujando o quintal dela, sendo que eu poderia colocar essas sujeiras ali, fazer um jardim para mim ou jogar fora. Posso fazer qualquer coisa, porque o cachorro é meu. E quantas vezes você está vivendo com o veneno dos outros? É aquele tipo de pessoa que ela toma o veneno querendo que o outro morra, mas quem está morrendo é você. Por quê? Raiva,
ódio, estresse, tudo isso ele causa doenças gravíssimas no ser humano. E quantas pessoas estão assim, com a mente totalmente desnorteada, tá com distúrbio de várias coisas, não consegue dormir, não consegue comer, sabe? Não sente fome, não sente alegria. Como você está vivendo? Olhe para você. O que você está fazendo com a sua vida, com as pessoas à sua volta? Você vive estresse o tempo todo, você vive em discussão o tempo todo. Ah, mas eu estou indo na igreja. Mas se você ir na igreja e não colocar em prática os ensinamentos, dá no mesmo. Dá no mesmo que um ateu. Porque tem um ditado que diz: conhece-se a árvore pelo fruto. Ou seja, não adianta a árvore dizer que é macieira, mas os frutos dela é manga, ou os frutos dela é limão. Que tipo de demonstrações com as suas atividades você está mostrando para as pessoas? Com certeza que alguém já ouviu aquela frase que um pai ou um avô disse: olha, eu fumo, eu bebo, mas se eu ver você bebendo ou se eu ver você fumando, você vai apanhar. Quantas pessoas não já ouviram isso? E era nítido. Principalmente homens, ali na parte da adolescência já estavam envolvidos com esse tipo de vício. Por quê? Porque eles já viam em casa. Só que a escolha é sua. O que você vai fazer com a sua vida está totalmente nas suas mãos. Às vezes eu quero controlar a vida do outro, mas eu não consigo controlar a minha própria vida. Quando eu estou com fome, eu como um lanche uma vez só, todo sozinho ali, depois fico passando mal. Como uma pizza inteira, depois eu fico morrendo. A escolha é sua, a vida é sua. Só que só vive uma vez. Não tem a opção de ir e voltar várias vezes. Tem gente que é sábio e convive conforme suas posses. Entretanto, existem pessoas que querem viver de aparência. A pessoa recebe um salário de 5 mil reais, mas ela vai lá e vê um tênis maravilhoso de 10 mil. Parcela o tênis em 1000 vezes. Gente, viva conforme as suas posses, viva conforme as suas condições financeiras nesse momento. Você pode sonhar, você pode elaborar projetos, mas viva conforme a sua possibilidade. Existem pessoas que eles têm um bom salário, porém eles gastam de maneira inadequada. Talvez alguns cristãos vão dizer: foi o devorador que roubou todo o meu salário. Mas, muitas das vezes, é uma péssima administração ou a falta dela. Com que você está gastando? Quais são seus custos fixos? Quais são seus custos mensais? O que é necessário? O que é desejo? Muitas das vezes as pessoas confundem isso. Eu tenho o desejo de comprar um iPhone. Vai lá, compra um iPhone de 15 mil reais. Anda com o iPhone sem crédito, porque não tem condições de colocar um crédito. Hoje é dados móveis, né, que o pessoal compra, são os pacotes de dados móveis, não tem condições. Chega nos locais com o iPhone pedindo a senha do Wi-Fi. Por quê? Porque quer mostrar alguma coisa para os outros, mas naquele momento a sua situação financeira está desfavorável. Então aprenda a poupar. Aprenda a economizar os seus recursos. Às vezes eu vou gastar num sapato uma fortuna nesse sapato, usa uma vez só, ou às vezes eu comprei porque eu gostei do sapato, depois nem usei mais, já doei ele. Quantas pessoas compram sapatos, compram roupas caríssimas e fica guardado com etiqueta sem usar? Por quê? Porque comprou no impulso. Então, veja se é necessário realmente aquilo naquele momento. Saiba viver conforme suas posses. Saiba viver para você, não para a mídia, não para tirar foto. Olha, eu comprei um carro. Olha, eu comprei uma casa. Não. Esse negócio de viver de aparência só serve para alimentar o desejo do bandido. Por quê? Porque o bandido vai lá e vê o que você tem. Aí ele vai lá ver o que você tem, invade a sua casa, rouba as suas coisas. Por quê? Porque você mesmo está dizendo o que você tem. Antigamente, as pessoas achavam que as pessoas que não tinham caráter, eles saíam na rua para fazer um assalto à mão armada e ali ver o que ia render aquele dia. Hoje eles têm empresas. Hoje eles fazem lavagem de dinheiro. Hoje eles analisam, criam empresas de banco, criam empresas de
cartão, empresas de golpe, tem telemarketing, ou seja, eles analisaram a situação. Eles levantaram um tipo de situação ali, de empresas, que dá para ganhar dinheiro sem sair de casa. Que dá para ganhar dinheiro sem esforço, sem colocar a cara na rua. E então as pessoas estão vivendo como? De maneira inadequada. Querem viver de mídia, querem mostrar para os outros o que é e o que não são. A pessoa que tem caráter cuida tanto de pessoas quanto de animais. Ela trabalha com excelência tanto na sua empresa, na sua terra, quanto na empresa do outro. Tem gente que diz, quando eu tiver o meu próprio negócio, eu não vou chegar atrasado. Tem gente que fala, quando eu tiver o meu próprio negócio, eu não vou me atrasar, eu não vou faltar, eu não vou dar desculpa. Se você faz isso no lugar onde você está hoje, você não vai chegar a ter a sua própria empresa. Você não vai chegar a ter o seu próprio negócio. Por quê? Porque caráter, ele já começa enraizado em nós. Ou você tem ou você não tem. Não tem como eu ter meio termo e eu ver uma pessoa agindo de maneira errada numa empresa, numa igreja, num local e eu permanecer neutro. Porque muitos acham que quem está em cima do muro, quem está neutro ali, eu sou direita, eu sou esquerda, tanto faz nessa situação, ele está correto. Mas automaticamente, quando você fica em silêncio, você também já tomou um partido. Você também está junto no erro. Então, saiba se posicionar. Saiba ser uma pessoa diferenciada. Que todos possam olhar para você e falar assim, olha, a Camila trabalha com qualidade. Olha, a Mônica trabalha com excelência. Não precisa ficar pedindo, não precisa ter câmera em cima, ela faz o que foi proposto. Seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa digna. Aquele que vive de modo correto não cria armadilhas para os outros, não mente, não vive de engano, não atrapalha a vida dos outros. Ele é uma pessoa de caráter. É uma pessoa de um bom caráter, é uma pessoa de uma boa presença, de uma boa personalidade. Quantas pessoas fazem aquele tipo assim, eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém. Eu não queria te contar, mas eu vou te contar um negócio que fulano falou. Quantas pessoas fazem armadilhas emocionais para outros? E elas tentam prejudicar, elas tentam atrapalhar, mas tudo em nome da boa amizade. Olha, eu vou te dizer isso porque eu gosto muito de você. Olha, eu vou te dizer isso porque eu admiro muito você. Essa pessoa, ela não tem caráter. Porque se ela está falando desse jeito, é sinal que ela está com alguma intenção. Então, saiba analisar as conversas, saiba analisar as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Quem é uma boa pessoa para estar com você e quem não é. Aquele que é produtivo terá capacidade de liderar, fazer a gestão de outros, de aconselhar, será capaz de conduzir outras pessoas para algo bom. Ou seja, aquela pessoa que é preguiçosa, não tem vontade de fazer nada, está sempre cansada, reclama de tudo, reclama da vida, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama do passado porque ela não nasceu numa família rica. Essa pessoa, ela não é produtiva, ela é preguiçosa. É uma pessoa preguiçosa. E hoje, você ser uma pessoa preguiçosa parece que virou moda, mas não é. A preguiça, ela sempre existiu. A diferença é quem vai entrar no grupo dela e quem vai entrar no grupo daqueles que se movimentam, daqueles que criam algo, daqueles que ensinam, daqueles que ajudam outras pessoas. Houve fases na vida de pessoas que na sua fase de estagiário, ele ensinava outro estagiário. Mas, nossa, era estagiário ensinando outro? Era. Porque era um estagiário, a função era de estagiário, mas o seu espírito já era de líder, o seu espírito já era de gestor. E gestor, muitas das vezes, é aquela pessoa que vai trabalhar um pouco a mais, mas de forma sábia. Por quê? Porque ele sabe que sozinho ele não chega em lugar nenhum. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar um pouco a mais, mas ensinando o outro para poder dividir as tarefas. Ensinando o outro para poder dividir ali as atividades. Porque o que adianta você ser uma pessoa, um gestor, mas você precisa fazer tudo sozinho? Se você não estiver lá, nada acontece, a sua equipe não desenrola, a sua equipe são constituída por pessoas que têm medo.
porque sabe que você vai chegar gritando, vai chegar explodindo, então eles já não fazem nada, porque eles sabem que se fizer alguma coisa vai estar errado de qualquer jeito, então deixa você fazer. E aí o que acontece? Está sobrecarregado, estressado, irado até a tampa. Por quê? Porque está abraçando o mundo. Então seja uma pessoa sensata, procure bons conselheiros para a sua vida, veja quem são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, o que elas têm para ensinar para você e o que você também pode ensinar, e procure colocar em prática, porque apenas teoria não leva ninguém a lugar nenhum. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se tiver novas sugestões também, pode escrever para a gente que a gente está aqui atento aos seus comentários. Tchau, tchau!